Sempre que o homem deu um passo de fé em direção a Deus, nunca mais teve a mesma vida, porque fé transforma, preenche, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E quando damos o primeiro passo, Deus dá todos os demais. Comece hoje e prossiga com passos de fé. A voz do Espírito está a chamar, suave fala o coração. Eu quero ouvir a voz da criação, que rompeu as trevas e fez a luz surgir. Voz majestosa, vem me falar. Deus abençoe a todos. Mais um dia, mais um passo de fé para a nossa edificação no dia de hoje. Hoje seguimos aqui o nosso devocional. Lembrando que amanhã nós temos o nosso encontro de fé profético em favor da nossa família. A palavra de Deus vai nos ensinar que nós temos a palavra no nosso coração e também em nossos lábios. Profetize-a. Então eu convido você desde já para você se programar para que amanhã você possa estar conosco às 19 horas no altar ali, profetizando sobre o bem maior do patrimônio de Deus na terra, que é a nossa casa. Então fica aqui o nosso convite. Hoje o versículo de hoje está em Êxodo 1:17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. Aqui nós vemos um texto em que nós falamos muito sobre Moisés e a sua mãe, Joquebede, e esquecemos às vezes daqueles personagens quase anônimos. E aqui vai duas pessoas anônimas, chamadas Sifrá e Puá, que não tiveram a expressão de Moisés e nem tiveram a expressão da sua mãe Joquebede. Porém, se elas não tivessem agido com temor, nada do que aconteceu iria se realizar. Então a palavra de hoje é essa. Eu quero que você possa entender o que essas duas mulheres fizeram. Essas duas mulheres enfrentaram uma crise terrível lá no Egito. Faraó, temendo o crescimento ali do povo hebreu, o povo de Deus, ordenou que todas as crianças, meninos do sexo masculino, fossem mortas. Nasceu um homem, mata eles. Diante dessa ordem cruel, de assassinato ali em massa, essas duas mulheres escolheram temer a Deus e respeitar os limites divinos. E então elas se colocaram em risco também, de desobedecer o rei naquele tempo. Então, em vez de ceder ao medo, à pressão até política daquele dia, daquele tempo, a pressão psicológica, as ameaças do dia a dia, Sifrá e Puá optaram por preservar a vida dos meninos hebreus recém-nascidos. Então, sua fé em Deus, ou a fé de cada uma delas, a fé das duas, era maior do que o temor do homem, do que a pressão, as questões humanas. Então, essa coragem foi transformada em testemunho. Olha que coisa linda, Então, assim como Sifrá e Puá, eu e você podemos enfrentar crises, ordens que fogem do nosso controle, humanamente falando, que não depende puramente de nós, a não ser vivenciar aquilo ali. E elas poderiam pensar exatamente isso, nós temos que obedecer, senão nós é que vamos morrer. Só que elas tinham algo dentro delas, elas eram parteiras. O parteiro, como hoje, eles são geradores de vida, como os médicos aí também são geradores de vida, Então assim, ao escolher entre obedecer a Deus ou ceder à pressão que estava ao redor delas, elas escolheram obedecer a Deus. Então nessas situações não é fácil, mas é fácil se sentir sobrecarregado. Não é fácil obedecer, mas é fácil você se sentir com medo, incerteza e dúvida. Bate logo algo no coração que você fica ali instável. Então nós devemos ter muito cuidado com isso. Então, no entanto, essas duas parteiras nos lembram que a verdadeira transformação ocorre quando confiamos em Deus. Então elas poderiam
agir de várias formas. Elas resolveram permanecer fechadas com a palavra de Deus. Então, cada crise que a gente enfrenta pode se tornar uma oportunidade para um testemunho, né? A fidelidade e o poder de Deus pode se manifestar em nossas vidas pela nossa capacidade de crer, enfrentar, resistir e confiar. Então, quando escolhemos confiar em Deus e agir com coragem, com integridade, porque fé é exatamente isso, é coragem e integridade, fidelidade ao que a palavra diz, né? Fé não é movida por circunstância e nem vivida pela circunstância. Fé, muitas das vezes, nós vamos precisar de muita coragem para viver ela, e integridade à palavra, né? Não é perfeição, é integridade. Integridade é você ser leal àquilo que realmente está ali e ter coragem de colocar aquilo em prática. Então, aquelas mulheres tiveram coragem e integridade, elas se colocaram em risco, só que elas eram parteiras. Então a primeira vida que foi gerada foi nelas mesmas. Então, mesmo quando tudo parece contra, nossa vida se torna um testemunho vivo pela graça de Deus. Então nós somos os geradores de vida hoje, começando em nós e através de nós, como Sifrá e Puá. Então veja com os olhos, sempre com os olhos de amor de Cristo. Então seja alguém que faça, que haja, né? Que inspire e não se retraia pela circunstância. Mesmo quando o faraó disser para você, o faraó deste século, né? O inimigo, que você não irá conseguir, que você é mais fraco do que a situação é maior do que você, deixe ele, esfregue algo na cara dele. Deixa eu falar assim para você de uma forma bem objetiva, que você não é um assassino de vida, você é um promovedor de vida. Então tenha coragem e gere vida e transforme a crise em testemunho a cada dia na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Eu espero você amanhã para juntos gerarmos vida no reino espiritual e no mundo físico pela fé, coragem e integridade. Gere vida neste dia através da palavra, através da sua coragem, pela fé e através da sua integridade à palavra. Que Deus abençoe sua vida. Fiquem todos na paz e até amanhã. Tchau, gente.